Olha, amigo, eu já estava sentindo falta da gente poder bater esse papo aqui, porque só de bastidores e de comentários, né? A gente manda mensagens e troca e levanta a pauta com os nossos convidados. Quando a gente conversou semana passada sobre onde estarão as histórias, como elas serão contadas, eu falei, poxa, isso dá um programa, vamos falar sobre isso. A gente tem tanta coisa pra gente comentar, muitos dados pra gente avaliar, vamos falar sobre isso? E 2 nerds ainda, né? A gente começa a falar no WhatsApp, a gente fala, não, isso aqui dá pauta, isso aqui não sei o que, né? A gente pensou, por que não a gente sentar? A gente podia sentar e falar sobre isso no programa. Tipo, independente de ter um convidado ou não pra falar sobre isso, acho que vale muito a pena a gente realmente debater alguns temas aqui. Porque, enfim, tem muita coisa aqui, ó, nessas cabecinhas. Muita que a gente precisa pôr pra fora. E também a gente quer que as pessoas compartilhem com a gente dos pensamentos, né? E tragam esses insights também pra ver se faz sentido o que a gente tá dizendo aqui ou não. Porque a real aqui é que a gente vai levantar alguns questionamentos, né? Que vieram assim na nossa cabeça. E muito mais do que trazer certezas absolutas, né? Com certeza. É muito difícil a gente hoje avaliar o ambiente que a gente está inserido, principalmente na internet, no contexto das narrativas, que é o que a gente se propõe a fazer aqui. Eu sempre uso a nossa tagline, as histórias de como nascem as histórias, acaba sendo um modo de provocar o nosso olhar para esse contexto em que nós estamos. Sim. Não é? Será que a gente está deixando de contar as histórias? Então, o nosso papel investigativo aqui, inclusive, é esse, né, da gente se debruçar um pouquinho sobre esse processo, para que, ao debruçar sobre o processo, a gente resgate essa importância da história. Então, quando falamos sobre essa pauta, fiquei muito intrigado em a gente poder conversar sobre ela, né? Onde estarão as histórias? Como que a gente cria conexões com o público que está buscando cada vez mais os espaços privados, comunidades. As marcas precisam acessar esse público, então elas precisam encontrar novas maneiras nesse momento totalmente fragmentado, pluralizado. Isso acho que dá um baita pano pra manga, né? Sim. Você trouxe dados aí pra gente, né? Então, porque até explicando um pouquinho pra galera, a gente tava conversando sobre isso, porque o questionamento foi, realmente, onde estarão as histórias? Porque a gente fala muito sobre criar histórias, sobre storytelling, sobre técnicas narrativas. A gente traz aqui pro podcast muitos profissionais que ensinam como desenvolver uma boa história. Ótimo, perfeito, mas o que eu estava sentindo, o que eu sinto é onde a gente vai colocar essas histórias, para quem que a gente está criando, para onde a gente está criando, né? Porque tem um dado muito interessante que eu trouxe aqui, que é um relatório da Writers Guild dos Estados Unidos, que mostrou que menos de 3% dos projetos enviados de forma independente para plataformas como Netflix e Prime Video chegam a ser analisados por executivos. Esse é um dado gringo, mas a gente sabe que aqui no Brasil é até menor, né? Deve ser até menor essa porcentagem. Então aí você pensa em realmente desenvolver um projeto para streaming, é uma porcentagem pequena de pessoas que realmente conseguem alcançar esse objetivo. Você pensa em desenvolver para o cinema, a gente sabe também que é um trabalho árduo aqui no Brasil. E aí você pensa, vamos falar então de redes sociais, vamos falar então de um espaço mais democrático que é a internet. A gente está vivendo um pós-pico, né, de redes sociais. E aí foi por isso que a gente começou a falar sobre esse assunto, porque eu tava falando pro Doug exatamente isso. Falei, Doug, é muito louco de ver que as pessoas estão compartilhando cada vez menos as suas próprias vidas nas redes sociais. Então, se você for pensar no storytelling ali pessoal, orgânico, tá existindo cada vez menos esse storytelling. E aí você pensa, por exemplo, em influenciadores. Às vezes a gente começa a seguir um influenciador porque a gente gosta do quanto ele compartilha a vida de forma orgânica, legal, beleza. Esse influenciador, ele começa a crescer um pouco. Acho que todo mundo já percebeu isso. Ele começa a crescer um pouco, ele já chega numa exaustão de criação de conteúdo, né? Daquela coisa de ser obrigado a criar conteúdo o tempo todo. E aí você começa a sentir que ele só publica publis. E ele para de falar da própria vida. E aí fica lá, publi, e pouca coisa realmente orgânica ali. Então a gente tá vivendo esse pós-pico que a real é que ninguém mais tá querendo publicar coisas
Que nem antes, né? Naquele boom do YouTube, que todo mundo publicava vlogs, ia pra uma viagem, fazia vlogs e tal, porque queria realmente compartilhar aquilo. Isso tá caindo também. Então, a gente vai conseguir, de forma democrática, publicar as nossas próprias ideias, nossos conteúdos autorais em plataformas assim democráticas? Isso vai continuar acontecendo? Como é que vão ser as coisas aqui pra frente? Isso me aflige diariamente, tá? É uma parada que realmente me aflige. Queria saber tua opinião sobre isso. Cara, eu já me peguei assim pensando se a gente tem esse espaço de fato, né? Vou tentar aterrissar aqui 2 raciocínios, um ligado a esse mercado, como você trouxe, e um ligado mais aos nossos anseios, né? O que a gente realmente publica. Quando nós trouxemos aqui a Mari Brasil, que foi um dos episódios, assim, olha, super recomendo, se você não assistiu, assista, porque é imbatível o modo como ela traz o mercado, né, desnudado. Então eu diria que para esses 3%, né, essa é uma associação dos roteiristas americanos, eu não tenho dados concretos aqui para apresentar, eu vou buscar saber isso, quais são os dados efetivos dos projetos que são realizados por meio de rodadas de negócio, de encontros de roteiristas e tudo mais. Mas é uma luta, né? A gente sabe que é uma luta, né? Eu encampo também essa luta junto com os colegas roteiristas, porque a gente quer ver as histórias na rua e tal. Mas eu enunciei a Mari porque ela trouxe uma colocação importantíssima. Vamos seguir a grana. Exato. Onde está a grana? Né? Ela botou nosso pé no chão, assim. Nossa, né? Ela aterrissa demais, porque assim, é claro que o criativo, ele tá imaginando, né, os cenários possíveis da sua história, existe ali a centelha daquilo que se pretende falar, então eu acredito que os profissionais projetam, né, as suas vozes por meio, né, daquilo que estão escrevendo, dirigindo e tudo mais, mas a gente sabe que tem a produtora X que vai ter um potencial de angariar recursos e de levantar as verbas. Nós também trouxemos aqui, né, os nossos amigos lá, o Cadu, que teve que fazer todo um malabarismo financeiro para poder, por meio de uma lei de incentivo, conseguir uma parte da verba para realizar o projeto dele. Então, eu enunciei esses profissionais, colegas, porque eles são um farol, assim, olha, tem um lance que é a grana, né, e tem um lance que é o espaço, o mercado, a indústria. Eu acho que quando a gente olha para esse lugar, de fato a gente vai falar assim, onde estarão? Porque eu não sou dono de uma propriedade, né, privada do tamanho de um streaming. Eu não tenho uma produtora que tenha um alcance que tem as maiores produtoras do Brasil, né? Então, como eu faço para a história chegar? É uma angústia mesmo, acho que do criativo. Conviver com isso e saber que isso não é o fim é que talvez seja o dilema para o criativo, né? É onde eu tento, pelo menos, tramitar. Dar vazão a essas criações, seja criando outros formatos, seja buscando ativamente a participação desses eventos, não anula o fato de que a gente convive com angústia. Né? Nesse sentido, né, da angústia nem é a ansiedade, não fico prevendo o futuro, é agora. Angústia é aquele sentimento que a gente não consegue esconder, que a gente vive ele, né? A gente transparece ele. Então eu acho que existe essa angústia, eu tô criando e eu não consigo ter certeza se ele terá um espaço. Conviver com essa angústia é que é o grande dilema, né? E buscar e encontrar, para também fazer jus ao esforço dos nossos colegas que vieram aqui falar do Ogiva, por exemplo, encontrar esses caminhos para realizar. Porque a luta é essa. Eu acho que a gente aqui, inclusive no Narrativo, com todo mundo que a gente já recebeu, a gente vai entendendo que o processo criativo, né, que a estruturação, tirar da cabeça, colocar no papel, depois tira do papel, produz. Tudo isso tem um mecanismo que é possível você entender o processo, trabalhar nele, potencializar aquilo que você ainda precisa potencializar e executar. Mas acaba que se você não dá vazão, o criativo, né? Se você não dá vazão àquela criação, é quase que como se você estivesse se acumulando, né? Se acumulando e uma hora explode. Então você tem que dar vazão. De que forma? Buscando outros formatos, né? Se não dá para o audiovisual, vai pro livro. Se não dá pro livro, vai pro quadrinhos, busca parceiro, busca fomento, né? De alguma forma a gente tenta dar vazão. E onde essas histórias estarão? Eu acredito que elas estarão onde os meios de produção, onde as produtoras estiverem. E não é onde as pessoas estiverem. Perceba o que eu estou dizendo. Por quê? E aí eu vou usar o outro
o outro gancho que você trouxe para tentar tecer um raciocínio sobre isso. Quando você mencionou sobre essa dificuldade da gente mostrar, né, a nossa vida social, o equilíbrio, né, entre a nossa vida social, o influencer, que daqui a pouco começa a fazer só publi, trend, e tem gancho para tudo, né, e tem fórmula para tudo, e ele esquece do storytelling, é porque tem um filósofo chamado Byung-Chul Han, que ele cunhou um termo que eu acho muito legal. A gente deixou o storytelling em favor do story selling. Então, isso é muito contemporâneo. É uma realidade das redes sociais. Sim. Então, o que a gente está vendendo o tempo todo nas redes sociais? Eu quero acreditar, assim como ele vem defendendo, que essa perda da experiência, da história, ela não só é gradual, né? Ela se mantém, ela é perene, porque ela é comandada pelas big techs, pelas redes, enfim, pelos detentores desses meios, mas ela faz um efeito assim de acanhamento no próprio processo criativo. Porque, lembra, se eu não dou vazão, se eu não consigo contar a história, se eu não consigo dar vazão a essa criatividade, Sim. vai virando a indústria, retroalimentando a indústria. Só que para a indústria sobreviver, né, o Byung-Chul Han traz isso, mas já vem de Walter Benjamin, já vem de outros conceitos, que a gente vende, a gente industrializa, a gente produtiza, né? A gente perde essa centelha humana em detrimento do produto. A gente produtiza a nossa história. Ao só produtizar a nossa história, eu acho que a gente gera um pouco desse efeito de desconexão. Então, para fechar minha fala, que já foi longa, é um paradoxo para mim. Porque à medida em que você precisa do espaço, é o espaço que vai limitando, cortando, influenciando o seu tecer da história, a ponto de que daqui a pouco sumiu a história. Ficou o produto história, o story selling, e o produto, o discurso, ou até mesmo o intento, a ideia matricial, aquilo que é a sua voz criativa, que é o storytelling, o motivo pelo qual nós chegamos no nosso estágio de sociedade, foi se dissipando, foi se fragmentando, né? Foi tomando outras camadas que a gente não consegue mais aprisionar. Vou até trazer aqui uma aspas do Byung-Chul Han aqui, desse livro que o Doug falou, que é A Crise da Narração, que ele diz assim: a narração exige silêncio, exige escuta. A era da superexposição é inimiga da história. E aí, nisso, você estava falando aqui, eu estava aqui pensando, né? Principalmente a gente veio de uma geração, né? A gente viveu muito a televisão aberta, né? Então, tudo era grande massa. Então, tudo... Acho que agora é um momento de desconstruir essa coisa de você falar para muita gente. De você ter que ter uma comunidade muito grande, de você falar para muita gente. Então, agora a gente está, na verdade, invertendo isso, né? Que é pequenos espaços. E por que, na minha opinião, por que é mais interessante você falar para pequenos espaços do que você falar para muita gente? Acho que por 2 motivos. O primeiro é que se você fala para muita gente e você tem que atingir uma parcela muito grande de uma população, você tem que ficar numa superfície, porque você não consegue falar, né, nem com propriedade, nem assim com esse objetivo realmente, que alcançar realmente um objetivo. E num outro ponto é que você começa a perder um pouco a verdade. Porque quando você fala para uma parcela menor, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, o narrativo. A gente sabe que a gente não vai atingir uma grande comunidade, a gente está fazendo um conteúdo nichado mesmo. Então a gente quer profundidade, é para isso que serve esse conteúdo nichado que a gente está fazendo. A gente quer falar com essa parcela da população que gosta de storytelling, de roteiristas, diretores, galera do audiovisual, criativos, mas também não precisa ser só audiovisual, obviamente, né? Que nem o Doug falou, livros e tudo mais. Então, a gente consegue atingir essa parcela da população. Se a gente quiser começar a crescer mais, falar com mais gente, não tem jeito, a gente não vai conseguir realmente passar a mensagem que a gente quer. Então, e aí, pensando hoje em dia, né, que tudo tá muita informação, tudo muito superficial, tudo muita coisa, que nem você falou, tipo, tudo muito ali na mão, tudo ali no celular. A real é que no final das contas a gente quer alguém falando diretamente pra gente.
né? A gente não quer ter essa sensação que a gente tinha antigamente, né? Da grande televisão falando para todo mundo, para todos os domicílios e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai cada vez mais para esse lugar onde a gente quer conversar, na verdade, com nosso grupo de amigos. Entende? Sim, quem fala a nossa língua, né? Exato. Quem tem ali o mesmo repertório pra gente poder, a partir desse lugar, né, surfar a mesma onda. É ali que a gente vai se sentir confortável, né? Então, por isso que as conversas estão migrando cada vez mais para DMs, para grupos fechados, para até alguns apps secretos, assim, comunidades secretas, então que você precisa de uma senha ou de convite para entrar. Eu acho que cada vez mais o mundo tá indo para esse lugar. Então, minha conclusão disso tudo que eu tô falando é: pense então em criar mais para nichos mesmo. Não pense tanto em criar, nossa, eu preciso do meu projeto na Netflix. Eu preciso do meu projeto no cinema o tempo todo, né? Claro que existe essa possibilidade. Mas por que não pensar em criar para comunidades menores? Eu acho isso muito interessante que você está trazendo, porque vou trazer assim para pimenta, né? Vou jogar, não estava na pauta, mas me ocorreu. A gente está vivendo 2 fenômenos também, que é a transição de gerações. Ainda essa semana eu estava acompanhando um artigo que mencionava o declínio da geração millennial da qual eu pertenço, né, que onde se prometeu tudo e não entregou nada, né? Uhum. Entregou guerra, pandemia, assim, a gente passou por tudo isso e a avalanche da transformação digital. Nós não podemos esquecer, esse é o tempero que eu estou trazendo, dessa transição geracional. Exatamente. Porque o que aconteceu na transição, a gente está vivendo a ponte. Nós, né, eu digo por mim assim, nós da geração millennial, nós vivemos uma transição, então a gente está bebendo e a gente bebe de tudo o que essa tecnologia tem para oferecer. Porém, o nativo digital, a geração Z, né, ela já veio numa sobrecarga. Então, o que ela está buscando? Ela está buscando se desconectar. Ela está buscando esse lugar fechado, sim, restrito, que fale a língua dela. Coisas de geração também. Toda geração é assim, né? Todo movimento geracional tem esses... A minha é melhor, a outra não. E assim vamos. Então, ao passo que a geração Z, que é digitalizada, né, de nascença em tudo, com essa proliferação gigantesca de informação, qual é o efeito disso, né? Você joga na parede a bolinha 100 por hora, ela vai voltar com que velocidade? Com 100 por hora. Sim. Então, o efeito deixa eu me proteger, deixa eu buscar o que se conecta comigo de verdade. Deixa eu só falar uma coisa sobre geração, que eu acho que é importante nesse ponto, que você citou a geração Z. E é muito louco, porque eu estudo bastante, assim, os hábitos de consumo da geração Z e também um pouquinho da geração alfa. A geração Z é bem nesse ponto de buscar comunidades. Então, de falar, mas falar com comunidades, de querer o influenciador nichado, de nichos. Já a geração alfa, o que é mais louco, é que eles querem o próprio núcleo de amigos. Tanto é que, não sei se vocês viram aí, quem acompanhou isso, que foi até uma fofoquinha, que é a questão do filho do Luciano Huck, lá da Angélica, do Dix, né, do Daily. De você ter o seu Instagram, mas você também ter o seu Instagram, que não é o Close Friends, é o Close Friends, que é fechado para o mínimo possível de amigos, que é, sei lá, é um Instagram fechado só para 10 amigos. Então, assim, você imagina que disso que você falou, da gente ter da nossa super exposição para uma geração que é a alfa, que é o confinamento. É o confinamento total, é falar só com 10 amigos, é não falar nem com família. É tipo falar com aquele grupinho fechado e se eles postam para essas pessoas. Então eles estão, na verdade, confinados, né? Mais do que só segregados, eles estão confinados entre os seus ou entre interesses. Sim, exatamente, eles estão falando pro close friends, que é realmente ali o público de 10 pessoas, amigos, não tem nem família. Quando postam só para esse grupinho de pessoas. Olha que diferença geracional, né? Muito, mas qual é o paradoxo? E qual é a minha provocação? Isso é uma necessidade do público, das pessoas, da história ou da rede social? Exatamente. Eu acho que quando nós entendemos que existe um mecanismo, e é por isso que eu fiz a introdução a partir desse avalanche, a partir dessa reflexão da crise da narração.
Porque que há uma fragmentação, nós podemos aqui discutir conceitualmente que haverá e continuar havendo. Crise da narração acontece desde que a gente está nas cavernas, né, fazendo pinturas rupestres e ensinando a molecadinha, olha, o boi que é o mais fraco tá ali atrás, o que tá aqui na frente. Então a gente sai de um lugar formativo do humano, né, de uma narrativa que serve para fazer um pacto civilizatório humano, e a gente vai metamorfoseando isso ao longo dos séculos para transformar em algo completamente individual. Né? O Byung-Chul Han, novamente, é imbatível porque ele cunha o termo Phono-sapiens. E o Phono-sapiens é esse sujeito que agora vive em função do smartphone. Então, Sim. É muito difícil a gente fazer essa ponte, mas vamos fazer a ponte das cavernas para o smartphone? A figura do contador de histórias, ou a importância e o papel da história, ela vai sendo alterada ao longo dos séculos, né? Como eu estou trazendo aqui. Mas no bojo disso, né, o que a Meta está buscando no fim das contas é o engajamento do público para que ela continue fazendo seus anúncios e vendendo cada vez mais. E aí vem a Meta e diz assim, olha, ninguém assiste mais conteúdo grande não, ninguém assiste mais conteúdo denso não, ninguém assiste mais esse nicho que você está dizendo aqui, faz assim, faz assado, eu recebo todo dia e-mail de como eu tenho que fazer os meus conteúdos. Sim. Então, pode me ajudar? Pode me ajudar. Mas a provocação é o cerne da questão. Eu quero deixar a provocação, não a resposta. Vamos curar o nosso senso crítico para analisar se é isso que eu estou buscando ou é isso que a plataforma está buscando. Porque é muito fácil você se deixar embrenhar nesse mato e aí você navega fazendo uma série de conteúdos e informações, né, que só abastecem o tsunami e, na verdade, abastecem o algoritmo, abastecem, né, os cofres das empresas, no sentido de dissuadir a gente de contar histórias. Então, a minha defesa aqui é em favor das histórias, em favor das experiências. Né? E eu me seduzo muito com a estrutura narrativa porque eu me seduzo muito com a ideia, porque eu nunca serei o criador da outra ideia. Como seria? Eu quero me transplantar para a mente do outro criativo e imaginar como ele criou aquela ideia. Ou seja, é mais aprofundado ainda, porque é como se eu quisesse beber das referências dele para eu entender como ele construiu aquela história. Esse nível de aprofundamento tem espaço na internet? É o que estamos construindo. Sim. Mas o que as redes sociais vão dizer pra gente no e-mail, na newsletter, em todos os canais faça assim, faça assado, siga a trend, que é o Phono-sapiens, que é o storytelling, né? E eu acho que a gente precisa ir, né, remando devagarinho para que a gente construa novas mentes, novos criativos que consigam navegar independentemente de onde estarão as histórias. Para que a história seja novamente o motivo e não uma plataforma. Aí você falou disso, né? Da história ser o motivo e não a plataforma. E aí você falou também do storytelling. E aí eu lembrei aqui que no report que tem todo ano do South by Southwest, que é o Future Studies Report, ele fala sobre o story living também, que é o além do storytelling agora, que está se falando muito sobre story living, né? Que é, querendo ou não, a experiência. Que é o viver a experiência. E aí você também falou da pandemia, e eu sempre paro para pensar nisso, né? Que depois, pós-pandemia, a gente tem essa fúria de querer viver as coisas presencialmente. E que eventos, né? Eventos de networking, evento pra gente se encontrar, pra gente se ver, estão cada vez mais valorizados agora. E aí o story living vem muito nesse lugar de, então, por que a gente não pode também pensar em criar histórias que vão além do digital, né? Que vão além da tela. Que eu acho que isso tem uma riqueza aí que a gente precisa encontrar como fazer para acontecer, né? Por exemplo, se você parar para pensar que muitos dos eventos agora são híbridos, né? Então, tudo bem, a gente ainda assim precisa da tela, a gente precisa do celular, a gente precisa... Mas também a gente precisa do presencial, a gente precisa das pessoas convivendo ali. Então, como fazer esse story living? Né? Como contar histórias a partir de coisas presenciais, reais, físicas, que com inteligência artificial também vão se tornar cada vez mais valiosas, cada vez mais importante isso aqui, né? O palpável, o físico.
Então eu acho que também tem essa provocação. Será que histórias... Aí, viajei aqui, mas eu acho que faz... Vamos ver, eu vou jogar essa bola pra você. Vamos ver onde vai. Será que o teatro vai começar a ser mais valorizado? Pensar que, assim, é uma coisa que sempre foi muito pouco valorizado, né? Será que agora as pessoas vão querer ver as histórias acontecendo ali pessoalmente por causa dessa exaustão das telas? Não sei. Tomara, caminho, né? Tomara, mas eu acho que o papel do teatro nesse processo todo em que a gente viveu, ele não perde a conexão humana, né? Mas ele é o do questionamento profundo e sempre foi, né, se manteve aí. Eu acredito que esse papel ele exerce muito bem. Porque ele faz a conexão com esse indivíduo que busca a experiência. Né? Então, eu não sei se existe essa resposta, né, tão cabal, né? Se a gente vai conseguir fazer ou suprir a nossa necessidade de contar histórias sem as plataformas. Mas eu acho que é a gente encontrar novamente esse lugar da expressão. Eu uso geralmente o Express como isso. Inclusive eu tenho um projeto chamado Criatividade Express, no sentido de que quando a gente ouve esse termo Express, hoje tudo é Express. A gente deturpou esse termo no sentido de que é rápido, é veloz, é o que eu quero para agora, é o prático, é o me dar aqui, né? Deixa eu comer aqui meia dúzia, né? 6 quilos de livro, eu vou ficar inteligente. Porque existe essa urgência que conecta com a nossa geração, que foi prometido um montão de coisa, porque o digital ia favorecer, né, a gente um montão de coisas, e a gente chega nesse momento em que a gente não quer mais o Express rápido, porque a gente percebeu que o rápido tá demorando 30, 40 anos, e no contexto em que estamos, talvez demore muito mais que isso, pra gente atingir esse estado de, né, digamos assim, conformidade com que o meu desejo será conquistado, basta eu saber esperar. E é o outro lado, é o Express, é a conexão. Para que eu quero ter algo? Quando a gente começa a se aprofundar na reflexão de o humano me interessa mais, a história que conecta, que tem uma experiência me interessa mais, é mais sobre o humano e menos sobre o produto, isso abre uma porta para esse tipo de questionamento. Eu preciso do smartphone? Eu preciso, é a minha ferramenta de trabalho. Então que ele seja sua ferramenta de trabalho, que ele não seja quem você é, quem você se expressa, ou que ele não represente a necessidade de você se expressar por meio dele, porque você quer se expressar por meio dele. De alguma forma a gente vai ter que surfar esta onda também. Onde estarão as histórias ou como elas serão contadas? A boa notícia é, não sabemos, isso é bom, eu vejo como uma oportunidade para a gente de fato se desvencilhar do plano que fizeram para mim e a gente buscar um plano nosso. Mas a notícia ruim enquanto você não encontrar novamente essa centelha desse Express como expressão, né, como aquilo que você realmente se enxerga, valoriza, encontra em outros seus, né, eu acho que a gente fica limitado. E a gente não consegue transitar muito bem, contar uma história sem essa conexão. Porque aí deixa de ser o storytelling, passa a ser o storytelling, passa a ser todos os outros stories, qualquer story / qualquer outra terminologia que sirva para eu me manter na indústria, me manter no número, me manter como um joguete do algoritmo. E é louco pensar nisso, né? Como a gente precisa sempre achar o equilíbrio, né? Entre, como que eu sigo o algoritmo, como eu me mantenho na indústria, mas ao mesmo tempo eu faço o que eu acredito e eu realmente faço uma coisa que eu consigo me expressar. Porque se a gente só vai no algoritmo também, a gente só vai na trend, a trend é o que eu falei lá, do mainstream, do falar pra massa, sabe? Que é o que tá acontecendo cada vez menos. Mas também a gente não quer fazer um conteúdo pra uma pessoa só ver. Claro que a gente quer impactar pessoas. Como que a gente fica ali nesse lugar? Eu acho que a gente precisa um pouco... tá bom, entendo que a gente tenha que surfar uma onda, mas eu acho que a gente também tem que ir um pouco contra essa onda e falar, é conteúdo de 15 segundos, é conteúdo de até 1 minuto e meio que a gente vai ter que fazer? De vez em quando sim, mas por que não fazer um conteúdo autoral, uma série pro YouTube, com o tempo que eu quiser fazer, da maneira que eu quiser expressar. E às vezes ela vai atingir uma parcela legal da população. Às vezes ela vai atingir, 100 pessoas, gente. 100 pessoas
O quê? Quando eu fazia teatro, se você enchesse 100 um teatro com pessoas, 100 pessoas, estava lotado. Então, esse é o ponto que eu pego também, sabe? Claro que a gente precisa pagar os boletos, né? Não tô dizendo que não. Mas como, então, equilibrar e, beleza, conseguir pagar os boletos aqui, fazendo a trend, fazendo o algoritmo, fazendo o que precisa ser feito, o que o mercado, de uma maneira geral, precisa e quer. E como também separar aquele teu tempo para fazer o que realmente você acredita, sabe? Que seja no YouTube. Que, nossa, o YouTube tá caindo, não tá mais... Tá, mas é onde eu tenho, sabe? É onde eu vou conseguir atingir algumas pessoas. E aí, como, sabe? É muito difícil, né? Você muito tomar difícil, essa decisão. Essas respostas não existem, né? Claramente. Porque elas não têm mesmo, né? Nós trabalhamos com o ambiente da criatividade, que ele é muito efêmero e volátil. E essa resposta realmente ela não existe. Mas eu vou tentar conectar com o começo, porque lá eu acredito, né? E lá no começo eu já disse isso, que é na consciência, né? Nesse encontro das necessidades daquilo que eu estou fazendo, das conexões, que vão se justificando algumas tomadas de decisão. Você mencionou, por exemplo, a gente está vivendo esse dilema, né? A gente precisa fazer um trabalho para atingir mais pessoas, para que a gente consiga levar a nossa meia-culpa e a crítica de estar no ambiente social é essa, a gente está produzindo. Sim. A gente entende a lógica. Isso custa caro, né? Exatamente. Custa dinheiro também, não Exatamente. A máquina tá aqui. Sim. A gente tá dentro da máquina. Quem tá assistindo a gente agora, ou tá pelo YouTube, ou tá pelo Instagram, estamos na máquina, estamos no jogo. Mas é a lucidez dentro do jogo. Então é essa consciência dentro do jogo. Sim. É o porquê. E esse porquê se revisitar, às vezes, porque ele pode mudar, né? Você tá no meio do caminho, ali o vento foi para cá, foi para lá, mas é você ter clareza de que você tá fazendo esse trabalho, que você tá escolhendo esse nicho, escolhendo a sua narrativa, mirando no humano. Quando isso vai acontecendo, vai reverberando, a tendência, né, eu acredito nisso, a tendência é que você gere essa reciprocidade, essa aproximação um pouco mais naturalmente. É o orgânico que agora, a gente tá vendo aí os números, né? As plataformas estão entregando muito menos orgânico, te obriga ainda a fazer muito mais mídia. Nós falávamos aqui no intervalo, né? Que a gente não vende esse ou aquele produto, né? Caneca, exato, roupas, produtos. Sim. A gente não tem não tem uma meta para bater. É isso. Né? A nossa meta é, puxa, dois, que assistiram conteúdo, que tiraram um insight a partir daquilo que a gente discutiu aqui com os nossos colegas. E ele vai produzir uma narrativa, e essa narrativa ele conseguiu desatar os nós, né? Ou criar caminhos possíveis a partir de alguma coisa que ele viu aqui. A meta tá batida. Hoje eu olho para o projeto como essa extensão do braço criativo, né? Essa extensão da mente criativa que está ali buscando se conectar. Sim. Então hoje o motivo pelo qual nós realizamos, ele está muito alinhado ao começo. Então, é com essa segurança que às vezes a gente vai contra o algoritmo, a gente vai contra a trend, a gente vai contra, né, algumas escolhas que a gente poderia fazer para facilitar essa penetração. Mas eu acredito muito mais que, a partir do momento que essas pessoas que a gente está batalhando enxergarem, né, esse valor de que o que a gente está construindo com os colegas que vêm aqui é sim um suporte, né, é sim um conteúdo para que elas consigam melhorar os seus processos e fazer elas próprias as suas criações, isso vai se retroalimentar aí exponencialmente, sim, como a matemática e os algoritmos já conhecem, é exponencial. Eu acho que é muito isso mesmo, entre o equilíbrio, fazer as escolhas certas, o que você precisa no momento. Você precisa bater uma meta, você precisa pagar boletos, você precisa se expressar e ter um trabalho autoral ali para expressar o seu potencial, né? Quanto você vai dar de porcentagem do seu dia, da sua criatividade para cada uma dessas coisas. E aí, nisso, você estava falando, e aí você falou lá no começo sobre a Mari Brasil e sobre o Cadu Rosenfeld, né? Eu indico de novo, para quem não viu, ver esses dois programas, porque a Mari, ela vai no lugar do mercado, e se você precisa realmente emplacar algo, ela dá ali o beabá e ela te explica as dificuldades e o quanto, né, o quanto você precisa mirar ali para realmente conseguir alcançar esse mercado. E o Cadu, eu acho que ele vai muito no lugar do autoral que deu certo
né, arduamente, né, tipo, realmente ele teve ali, não teve uma verba estrondosa, mas teve uma verba legal, conseguiu fazer um produto legal, nichado, é um produto de nicho, mas ele foi num lugar muito bacana nisso, então acho que é um bom exemplo mesmo. E aí vai nessa mesmo de pensar que escolha que eu vou fazer. Eu vou querer realmente surfar numa onda e tentar realmente emplacar essa trend, essa fórmula, de certa forma, né? Ou não, ou eu quero fazer um projeto autoral e eu posso impactar 100 pessoas que tá tudo certo. E aí nessa conseguir, né, fazer as duas coisas ali. Sim, pagar os boletos e contar a história. Exatamente, eu acho que é isso. E isso junto com estudo, né? Realmente estudo de tendência, de hábitos de consumo, porque a gente tá num momento de transição, a gente tá num momento em que tudo tá mudando muito e muito rápido, é isso, é a inteligência artificial, é realmente uma questão de gerações ali. Hoje em dia a gente sente muito essa ansiedade de falar com uma geração mais nova, entender os hábitos de consumo dessa geração mais nova, a gente que cria, para quem que a gente tá criando, quais são os hábitos dessas pessoas. E não só de gerações, né? De nichos mesmo, entender. Tá bom, o nicho nerd, né? Da cultura pop, quais são os hábitos de consumo desse público? Então, são vários públicos que a gente precisa estudar e entender para quem que a gente está criando no final das contas. Eu acho que é muito sobre isso, né? Não sei se você tem alguma conclusão para fazer sobre o assunto também. Eu acho que você foi certeira, porque no fundo a gente quer isso, né? Criar história e pagar boleto. Então, quando a gente tem essa percepção clara, né? Eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que isso me ajudou muito nos projetos em que eu desenvolvi. Quando eu sento para um briefing com uma empresa ou quando a gente está desenvolvendo produtos em que acontece, né? De você colocar o negócio, né, na mesa da criação, é normal. Então, que a gente debate público, custo, investimento, qualidade, formato, escopo, o que quer que venha na mesa, é um momento em que a gente tem que ter muita clareza e lucidez, né, de que na ponta estão as pessoas. É não perder isso de vista. Sempre sobre pessoas. Sempre sobre pessoas. E talvez a associação, que eu acho que aqui eu nunca fiz essa, mas que possa nos ajudar a chegar nesse lugar sempre que a gente estiver de frente a um desafio assim, é que não se conta histórias para as máquinas. Então, o algoritmo. Nós contamos histórias para pessoas. Foram as histórias que construíram civilizações. Foram as histórias que construíram experiências, cultura. Cultura. Foram as histórias que atravessaram gerações e gerações e nos fazem acreditar que do outro lado daquilo que eu estou vivendo existe semelhança, existe, né, aproximação, existe emoção, existe um sentimento. Histórias não se conectam com algoritmos. Histórias se conectam com pessoas. Cara, é isso. Eu acho que não tem outro jeito melhor de terminar esse papo do que assim, porque eu acho que... Espero que a gente tenha causado alguns insights aí em vocês. E, cara, eu acho que esse é um programa que seria muito legal, quem acompanhou até o fim, comentar mesmo, gerar discussões e debate. Comenta aí, manda mensagem pra gente. Acho que a gente tem que estender esse debate, né? Falar muito sobre isso, trocar informações e mais dados e tudo mais, porque, assim, a gente tem que deixar esse bichinho aí. Exatamente, a gente quer mais histórias, então tragam histórias... Né, insights de como a gente pode também discutir, trazer profissionais que reverberem ainda mais tudo isso que a gente está falando. Sim. Né? Se o mercado está funcionando, se não está funcionando, se as histórias estão funcionando, não estão funcionando. A gente quer esse contato para a gente ir produzindo, criando e se conectando com vocês. Obrigada. Beijo. Beijo.